Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Alves, do canal de Ciências Exatas. Na aula de hoje vamos dar início à correção do PET volume 3, semana 3, as atividades do terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão de número 1. Determina a distância entre o ponto P e a reta R em cada caso. Então aqui foi dado o ponto P, as coordenadas do ponto P. No ponto P o x vale menos 1 e o y vale 3. Deu aqui a equação geral da reta e agora eu vou calcular a distância a partir da fórmula que eu já escrevi aqui para facilitar. Então vamos lá. Nós temos então que a distância entre o ponto P e a reta R vai ser igual. Esse A, esse B, esse C e esse A e esse B são os coeficientes da equação geral da reta. Então aqui está a equação geral da reta. O A é um número, é o coeficiente que está com x. O B é um número ou coeficiente que está com y. E o C é o termo independente, é o número que está sozinho, igual a zero. Tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui módulo, porque estamos trabalhando com distância, não existe distância negativa, por isso que esse módulo aparece na fórmula. Nós temos então o A nosso, é o número que está com x, que nesse caso é o menos 3. Então eu coloco menos 3, que multiplica o x do ponto P. O x do ponto P nesse caso é menos 1. Então multiplicando por menos 1, mais o B, o coeficiente B, que é o número que está com y. Nesse caso aqui, não apareceu o número aqui na frente, o número é 1. Então eu tenho 1 vezes o y do ponto P, que nesse caso é 3. Mais o C é o termo independente da equação, que nesse caso é 6. Embaixo nós temos a raiz quadrada. A, no nosso caso, é o menos 3, elevado a 2, mais B ao quadrado. O B é o número que está com y, que nesse caso é 1. 1 ao quadrado. Então eu tenho que a distância entre o ponto P e a reta R vai ser dada por... Vamos lá. Então nós temos menos 3 vezes menos 1. Isso vai dar mais 3. Mais 1 vezes 3. 3 mais o 6. Dividido pela raiz quadrada. Nós temos menos 3 elevado a 2, que é 9, mais 1 elevado a 2, que é 1. Então a distância entre o ponto P e a reta R vai ser igual. 3 mais 3, 6. Mais 6, 12. Módulo de 12 sobre a raiz quadrada de 10. O módulo, que é aquelas barrinhas, ele significa o quê? Significa um número positivo. O módulo é a distância do 12 até a origem da reta. O módulo de 12 é o próprio 12. Tá? É um número positivo. O que eu vou fazer aqui agora? Como não é normal ter a raiz quadrada embaixo, numa fração, então você vai racionalizar. Ou seja, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 10. Então aí nós vamos ter que a distância entre o ponto P e a reta R vai ser igual. O módulo de 12 é 12, então fica 12 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar raiz de 100. Né? E a raiz de 100 é 10. Então tenho 10. Então novamente, raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 é raiz quadrada de 100. Porque 10 vezes 10 é 100. A raiz quadrada de 100 é 10. O que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso simplificar. Vou dividir aqui por 2, vai dar 6. Aqui por 2 vai dar 5. Então, a distância entre o ponto P e a reta R vai ser igual a 6 raiz de 10 sobre 5. Então, a nossa resposta aí, 6 raiz de 10 sobre 5. Vamos agora para a nossa letra B. Indo aqui agora para a nossa letra B, nós vamos ter as coordenadas do ponto P, 3 e menos 2.
E a equação geral da reta, 2x mais y mais 6, igual a zero. Então vamos lá substituir aqui na fórmula da distância entre ponto e reta. Então vamos ter a distância entre o ponto P e a reta R vai ser igual ao módulo. O A aqui, o coeficiente da equação geral. O A é o que está com x, nesse caso é o 2. Então 2 vezes o x do ponto P, que é 3, mais o B é o número que está com y, que nesse caso é 1, vezes o y do ponto P, que é menos 2, mais o C, que é o termo independente da equação, que nesse caso é 6. Isso sobre a raiz quadrada de A, que é 2 ao quadrado, mais B ao quadrado. O B, no caso, é 1. Então, 1 ao quadrado. Então, a distância entre o ponto P e a reta R vai ser igual. Nós temos 2 vezes 3, 6, mais 1 vezes menos 2. Vai dar menos 2, mais 6. É isso? Mais vezes menos é menos. Sobre a raiz quadrada. Então, nós temos 2 elevado a 2, 4, mais 1 elevado a 2, 1. Então, a distância entre o ponto P e a reta R é igual ao módulo 6 menos 2, 4. 4 mais 6, 10. Raiz quadrada de 4 mais 1, 5. Novamente, eu vou racionalizar aqui. Então, vamos multiplicar o numerador por raiz de 5, o denominador por raiz de 5. E aí vamos ter que a distância entre o ponto P e a reta R é igual ao módulo de 10. É 10. 10 raiz de 5. Multiplicar a fração é o número de cima com o número de cima, o numerador com o numerador, denominador com denominador. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então a distância entre o ponto P e a reta R vai ser igual. Aqui você pode dividir, ó, 10 dividido por 5, 2. Então 2 raiz quadrada de 5. Então está aí a distância entre o ponto P e a reta R na letra B. Dando continuidade, vamos aqui para a letra C. Na letra C nós temos o ponto P de coordenadas menos 2 e 4 e a equação geral da reta 3x menos 4y menos 5, igual a zero. A equação da reta R. Vamos lá substituir aqui na nossa fórmula da distância entre ponto e reta. Então temos a distância entre o ponto P e a reta R vai ser igual. Então aqui, ó, módulo. O A, o coeficiente da equação, que nesse caso vai ser 3, o número que está com x, ó. Então tem 3 vezes o x do ponto P agora é menos 2, mais o B, o coeficiente da equação da reta, que nesse caso é menos 4, é o número que está com y. Então, menos 4, vezes o y do ponto P, que é 4, mais o termo independente, que nesse caso é menos 5. Tudo isso dentro do módulo. Raiz quadrada. A elevado a 2, o meu A é o 3. Então, 3 ao quadrado, mais B elevado a 2, que nesse caso é o menos 4. Então agora vamos fazer as nossas operações. Então a distância entre o ponto P e a reta R vai ser igual. Temos 3 vezes menos 2, vai dar menos 6. Aqui eu tenho, podemos eliminar o sinal primeiro, ou podemos já multiplicar direto. Então vamos multiplicar aqui, ó, menos 4 vezes 4 dá menos 16.
menos 16 com esse mais 4, com esse mais aqui na frente, fica menos. Então, no final aqui vai dar menos 16. Mais vezes menos, vou ter menos 5. Então aqui seguimos a regra de sinais, tá? Menos 4 vezes 4 deu menos 16 e ficou mais menos 16, que fica menos 16 no final. Embaixo eu vou ter raiz quadrada de 3 elevado a 2, 9, mais menos 4 elevado a 2 vai dar mais 16. Então a distância entre o ponto P e a reta R vai ser igual menos 6 menos 16, sinais são iguais, você soma. Então vai dar menos 22. Menos 22 menos 5, soma de novo. Vai dar menos 27. Dentro do módulo. Então fizemos. Os sinais são iguais se nós somamos. 6 mais 16, 22. 22 mais 5, 27. Sinal de menos, a gente conservou o sinal do número que tem o maior módulo. Embaixo nós ficamos com 9 mais 16 é raiz quadrada de 25. Então a distância entre o ponto P e a reta R vai ser igual. O módulo de menos 27. O módulo é sempre um número positivo. O módulo de menos 27 é 27 positivo, mais 27. Não precisa colocar o sinal de mais. Raiz quadrada de 25 é 5. 27 e 5 não tem um divisor diferente de 1 em comum. Então a nossa resposta fica 27 quintos. E com isso aí nós finalizamos o nosso primeiro exercício do PET volume 3, semana 3. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.